Abel Braga confirmado como novo diretor técnico do Internacional e já está trabalhando em busca do novo técnico para o ano de 2026 e tem proposta na mesa para um grande treinador do futebol nacional. E a tão esperada entrevista de avaliação do Barcelos traz temas preocupantes para o ano de 2026. Fique comigo que eu vou te contar todos os detalhes logo depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo certo? Vamos falar de Internacional por aqui, mas antes não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante, beleza? Combinado? Vamos lá então, vamos falar do Internacional. A tão esperada avaliação da direção foi feita hoje em uma entrevista coletiva dada pelo presidente, pelo atual presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos, que foi questionado sobre o documento que está sendo levantado por um sócio, né, sobre as assinaturas que o tiram do cargo de presidente, que causam seu impeachment, e ele falou que se tiver tudo dentro do jogo, ele vai jogar também. Então ele foi bem tranquilo quanto a isso, não nem esticou esse assunto, dando indícios de que aquela ideia que todos tinham de talvez ele pedir para sair, e talvez ele pedir o seu desligamento, a sua renúncia, não vai acontecer. Não vai acontecer e o Barcelos pretende fazer o ano de 2026 aí. E olha, em alguns momentos eu cheguei a ficar até com a impressão de que talvez ele coloque, inclusive, um candidato seu como candidato a presidente do Inter do ano de 2027 em diante. Fiquei com essa impressão, tá? Em alguns momentos ali, fiquei com essa impressão. Mas vamos lá, avaliação do ano de 2025. Um dos pontos que me chamaram a atenção, entre tantos, a entrevista foi tão longa, foi 1h30, mas ficou muito andando no mesmo caminho, no mesmo círculo. Um dos pontos que me chamaram a atenção foi que direção e comissão técnica, fizeram uma avaliação no início do ano de que esse elenco do Internacional, esse plantel do Internacional, era sim um plantel competitivo, era um elenco competitivo e que, inclusive, identificavam no elenco pelo menos 5 ou 6 lideranças. Lideranças essas que, nas palavras do Barcelos, realmente no ano de 2025 não conseguiram se consolidar, não conseguiram se confirmar como lideranças. Ele até citou o Alan Patrick, o mercado, em algumas situações ali específicas. O Alan Patrick, ele inclusive falou que o Alan Patrick, nessa reta final principalmente, ajudou muito o Internacional com a sua liderança técnica. Ele deixou bem claro que o Alan Patrick tem um perfil de líder técnico e também falou sobre a liderança do mercado, que foi muito prejudicada pelo fato do mercado ter se machucado muito no ano de 2025 e ter ficado muito tempo fora. Então ele até comentou sobre isso. Os outros líderes, ele não chegou a falar sobre os outros líderes, mas a gente sabe que era o Borré, o Rocher, enfim, outros aí que a gente comentava, o próprio Vitão, que a gente sempre ventilou aí como líderes do Internacional. Mas a direção assumiu que se equivocou quanto a esses líderes. Se equivocou quanto a esses líderes e eles não se mostraram ter a liderança que se imaginava, que eles identificaram no início do ano. Esse é um ponto bem importante que realmente aconteceu. Uma das coisas que a gente mais bateu era que o time do Internacional não tinha liderança dentro do campo, não tinha uma liderança sanguínea, uma liderança que fizesse com que esse time, com que esse plantel tivesse mais ânimo e mais pegada dentro do campo. Mas vamos lá. Um ponto, por exemplo, que me chamou a atenção da projeção do ano de 2026 foi quando o Barcelos falou em cortar na carne. E ele estava falando cortar na carne, ele estava falando em reduzir folha de pagamento reduzir a folha do departamento de futebol, reduzir o custo com o elenco, reduzir ainda mais a folha salarial do Internacional, que hoje gira em torno de 11 milhões, e o Inter tentar, pelo menos, se manter na primeira divisão no ano de 2026, me pareceu ser um dos focos do Barcelos. Claro que ele falou em Copas, falou em Copa do Brasil, que abriu mais uma vaga agora. Enfim,
mas me pareceu no Campeonato Brasileiro ser uma meta da direção apenas figurar na primeira parte da tabela ali, entre 12º e 9º colocado, me pareceu, fiquei com essa impressão, mas é uma impressão minha, é uma leitura dos fatos. Mas a notícia boa ficou para a informação de que Abel Braga foi confirmado como o novo diretor técnico do Internacional e, segundo o Barcelos, o Abel Braga em nenhum momento deixou de trabalhar. Ele não deixou de trabalhar desde que saiu do Internacional, desde que acabou o Campeonato Brasileiro e o Abel salvou o Internacional. Abel está se cercando de pessoas do seu convívio, de sua confiança, para trazer para o Internacional e assim tentar, mesmo com um elenco de valores menor, fazer um bom ano e quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores ou até mesmo um título de uma das Copas. E a informação que circula junto com a chegada do Abel, essa não é uma informação do Barcelos, não falou isso na entrevista, ele, por outras linhas, ele respondeu os repórteres que perguntaram em relação ao Tite, inclusive durante a entrevista circulou a informação de que o Tite teria recebido, sim, uma proposta do Internacional, e aí ele falou que de forma formal não, nada aconteceu, até porque o Abel só passou a ser coordenador oficial do Internacional a partir da entrevista do Barcelos. Então, o que o Abel falou antes do seu anúncio se torna informal. Então, as informações dão conta de que o Abel, sim, conversou com o Tite, já conversou com o Tite como coordenador do Internacional e, inclusive, já fez proposta, já enviou uma proposta para o Tite. Se o Abel conversou com o Tite, se o Internacional já enviou uma proposta para o Tite, significa que, no meu ponto de vista, no meu entendimento, o Tite deu um sinal verde para o Internacional. Porque se o Abel falou com ele, sondou ele, e ele mandou uma proposta para o Tite, significa que o Tite deu, sim, um sinal verde para conversar com o Internacional. Se vai fechar, aí fica a cargo e a habilidade da direção e do nosso novo diretor técnico, Abel Braga, para que, sim, o Tite venha compor o Internacional, venha comandar o time do Internacional no ano de 2026. Fica a nossa torcida, o Tite é o meu favorito, óbvio que o Tite é o meu favorito. Eu até comentei em outro vídeo aí, quando o nome do Papito estava muito forte, não tinha o nome do Tite ainda, mas o Tite, ele é um treinador de 2 Copas do Mundo, é um treinador que foi campeão com o Internacional no ano de 2008 e fez, para mim, um dos melhores times do Internacional, um time que parecia jogar por música, mesmo tendo 4 zagueiros. O time do Internacional parecia jogar por música, foi campeão com o rival, foi campeão com o Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians. O time do Tite, para mim, o nome do Tite, para mim, me agrada e eu torço muito para que o Abel Braga consiga trazer esse nome, e eu acho que esse pode ser o principal reforço do Internacional, uma vez de que a direção já deixou bem claro que não vai trazer nomes badalados, não vai apostar nesse tipo de negócios. Então, para mim, o Tite pode ser, sim, o principal reforço do Internacional. Claro, o principal reforço continua sendo o Abelão, porque o Abelão, além de ser um grande ídolo, ele salvou o Internacional. Mas, se conseguir trazer o Tite, o Internacional vai estar trazendo, para mim, dentro do futebol, dentro do elenco, dentro da comissão, o principal reforço para o ano de 2026. Beleza, gurizada? Fico por aqui e até o próximo vídeo.